Petrobras, vamos falar de Petrobras que vem puxando o ritmo de produção e também aí na parte das explorações de óleo e gás. Isso é bom para o Brasil na questão das reservas e também da comercialização, mercado interno e também as exportações. Então isso favorece de maneira geral o desempenho dentro desse nível que é importante hoje de óleo e gás aqui para a economia brasileira. Seja bem-vindo ao canal, eu sou o Thiago. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve, deixa o like também, deixa os comentários. Thiago, tô com Petrobras, vendi, quero manter, estou aguardando aí novos dividendos. Deixa nos comentários aí se você tem aqui as ações de Petrobras. A gente começa entendendo aqui o que aconteceu aqui também. A companhia anunciou a adesão a subvenção de diesel, né, da MP 1363. Então essa MP basicamente ela estipula, né, um ajuste de R$ 1,12 por litro comercializado de óleo diesel e também existe ali a compensação. É uma forma do governo de controlar os preços de óleo diesel e garantir também que a parte do abastecimento, né, seja eficiente. A gente sabe ali que os conflitos no Oriente Médio acabaram aumentando o preço do barril de petróleo. Isso pressiona demais a gasolina e também aqui o óleo diesel. Então essa MP é basicamente para controlar os preços, né, os ajustes aqui no óleo diesel. A companhia anunciou então que vai aderir nessa terça-feira em reunião junto ao Conselho de Administração. Isso aqui vai valer para a parte principalmente dos produtores e também os importadores, né, de óleo diesel de uso rodoviário aqui no Brasil. Então isso é importante, de certa maneira, né, faz com que os preços não tenham grandes flutuações, volatilidade, independente ali da questão do preço do barril de petróleo, mas por outro lado acaba freando, né, a questão dos valores que a Petrobras poderia ganhar mais. Nesse caso ela vai ficar nesse valor aqui de R$ 1,12, que é o ajuste por litro, né, comercializado aqui segundo a medida provisória. Seguindo aqui, a gente fala agora do barril de petróleo. A gente tem uma alta leve, né, na faixa de 1%. Você vê que ele vem se mantendo nesses níveis acima dos $90, mesmo ali com um cenário que pode acabar ou diminuir as tensões no Oriente Médio. E aí o petróleo ele tem dois pontos importantes. O primeiro que é a parte da oferta, né? Ou seja, a produção global. O Brasil, a gente vai dar uma olhada aqui, hoje está crescendo muito a produção, visto os investimentos, né, que a Petrobras realizou, também outras empresas. Então, por isso que é importante, quando a gente fala hoje de CAPEX, né, que é o investimento que a empresa faz na produção, na exploração, nas descobertas, né, assim como nós temos as camadas ali do pré-sal, pós-sal, a margem equatorial, enfim. Então, quando existe novas descobertas, a empresa ela começa a fazer as suas extrações e aumenta a produção. E nesse cenário que nós estamos com uma oferta menor, né, e uma demanda maior, ou seja, mais gente querendo consumir, com menos opções de petróleo no mercado, o Brasil consegue se destacar, né, e fazer também as exportações. Além de suprir o mercado interno, né, pouco provável que o Brasil tenha hoje, nesse cenário, aí, uma falta de combustível, né, porque existe uma oferta dentro do território nacional e com o aumento da produção você consegue também vender ou exportar para outros países ali que estão precisando comprar o petróleo neste momento. Quando a gente olha hoje a produção de petróleo no Brasil, ela bateu recorde pelo terceiro mês seguido, né, consecutivo aqui, seguindo, né, um ritmo muito importante, né? Petrobras, assim como outras que fazem essa parte de produção, são os destaques desse aumento do barril de petróleo. Então, as gigantes continuam gigantes, né? E também existe a oportunidade das petroleiras júnior, né? Aquelas que estão surgindo ou que precisam ainda melhorar a sua capacidade produtiva. Ou seja, a demanda ela é crescente, a procura por óleo diesel, e aqui você tem o Brasil batendo recorde pelo terceiro mês consecutivo. Olhando aqui no detalhe, né, tivemos aqui a Petrobras como a maior produtora, né, do país hoje, companhia líder, né, no Brasil, respondendo aqui por cerca de 2,6
milhões, né, de petróleo em abril, tá? E depois tem a Shell também aqui que vem na segunda posição como maior produtora, né? E também parceira da Petrobras no pré-sal. Então você vê que a Petrobras lidera a produção no Brasil, né? É a líder quando nós falamos de produção, né? Produção ali de óleo bruto, né? E a Shell também é a segunda, só que a Shell utiliza a parceria com a Petrobras. Então a Petrobras hoje lidera quando nós falamos, né, de produção de óleo e gás no Brasil. Isso é bom para o crescimento, né, sustentável da economia brasileira. Isso mostra dois pontos. Primeiro que o petróleo não vai se acabar, né, apesar de todo o movimento, né, da parte de sustentabilidade nesse segmento de combustível, né? Temos ali veículos elétricos, avanços em outras modalidades de energia, mas a gente vê que o petróleo ainda, as economias tanto desenvolvidas, aquelas que já estão desenvolvidas, elas precisam, né, de petróleo para manter ali os seus níveis aceitáveis de crescimento econômico e também da manutenção do dia a dia das suas operações ali dentro dos países. Então, assim, falar de petróleo hoje, né, o mercado diz que existe uma expectativa que vai diminuir ao longo do tempo o uso dele, né, mas assim, é pouco provável que nos próximos 50 anos vamos ter algo assim muito relevante de diminuição. Vai caindo aos poucos, mas você viu, né, que quando tem uma crise, como a dependência dele ainda é muito grande, quando nós falamos aqui de petróleo bruto. E para finalizar, a produção aqui no Brasil, né, registrou o recorde ali que a gente viu, atingindo 4,3 milhões de barris por dia, uma alta de 19% quando a gente compara com abril de 2025. Tá? Então, esses dados aqui são realmente do mês de abril, ou seja, tem maio ainda, né? E tem junho pela frente. Então, estamos falando de abril que saiu o relatório. Geralmente existe, né, esse prazo para fazer toda a coleta de dados, das informações de produção das empresas, então por isso que existe, né, esse espaço de tempo aí de um mês para o outro. Então você está vendo aqui o desempenho recorde de abril que teve o relatório hoje, tá? Vamos ter aí a partir do finalzinho do mês ou começo de julho, a gente vai falar de maio, que é o desempenho de maio que teve também bom crescimento, segundo a visão do mercado. Abril e maio foram meses fortes, né? Porque teve ali o início, né, das operações lá dos Estados Unidos com o Irã, né, ali para março, meados de março. De lá para cá, o Brasil começou a aumentar muito a sua capacidade de produção para atender não só o mercado interno, né, nosso território aqui, mas também as exportações. Então, abril já foi bom, batendo recorde aqui. Maio deve ser bom também. E junho, né? Estamos iniciando junho também, assim que tiver o desempenho fechando, né, o primeiro semestre de 2026, também devemos ter excelentes resultados. Então falamos nesse conteúdo de Petrobras, né? Se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve, deixa o like, deixa os comentários também. Nos encontramos nos próximos conteúdos. Forte abraço.